Faxineira do hospital percebe algo que nem os médicos viram e salva a vida do milionário. Valéria Santos nunca imaginou que sua rotina de limpeza no Hospital São Lucas, em São Paulo, mudaria completamente sua vida. Durante 3 semanas, ela vinha observando algo que ninguém mais parecia notar sobre o paciente do quarto 312. O empresário Roberto Mendes estava internado há 1 mês após um grave acidente de carro. Os médicos eram claros, estava em coma profundo, sem sinais de consciência. Mas Valéria notava algo diferente. Sempre que alguém mencionava o nome Helena, a esposa dele, as mãos do homem se contraíam levemente nos lençóis. Doutor, o senhor já reparou que ele aperta os lençóis quando falam da esposa? Perguntou Valéria ao doutor Fernando durante uma manhã. Valéria, são apenas reflexos involuntários. É normal em pacientes em coma, respondeu o médico, sem dar muita atenção. Mas ela não conseguia se conformar. Havia algo nos olhos de Roberto, mesmo fechados, que a incomodava. Uma tensão sutil que aparecia em momentos específicos. Helena Mendes visitava o marido todos os dias, sempre acompanhada de Marcos, cunhado de Roberto. Valéria percebeu que quando os dois entravam juntos no quarto, o coração de Roberto acelerava no monitor. Quando Helena vinha sozinha, ele parecia mais calmo. Marcos, não sei mais o que fazer, dizia Helena sentada ao lado da cama. Os médicos falam em desligar os aparelhos. Valéria fingiu estar limpando as janelas, mas prestou atenção na conversa. Roberto suou frio naquele momento, ela tinha certeza. Helena, você sabe que eu vou te apoiar em qualquer decisão, respondeu Marcos, colocando a mão no ombro da cunhada. Roberto não ia querer viver assim. Foi então que Valéria viu. Roberto apertou os punhos. Ninguém mais percebeu, mas ela estava observando suas mãos naquele exato momento. Naquela noite, Valéria não conseguiu dormir. Morava em um pequeno apartamento na Zona Leste com seus 3 filhos. Ana, de 16 anos, João, de 12 e a pequena Luísa, de 8. O marido havia partido 5 anos atrás, deixando-a sozinha para sustentar a família. O emprego no hospital era tudo o que tinha. Mãe, por que a senhora está tão preocupada? Perguntou Ana, notando que a mãe revirava na cama. É trabalho, minha filha. Nada demais. No dia seguinte, Valéria decidiu testar sua teoria. Entrou no quarto 312 durante o turno da manhã, quando Roberto estava sozinho. Bom dia, seu Roberto, disse suavemente, enquanto trocava as toalhas. Hoje a Helena vai vir visitar o senhor? Nada aconteceu. O Marcos também vem junto? Continuou. Desta vez, ela viu claramente. Roberto contraiu os músculos do rosto por uma fração de segundo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Valéria começou a anotar tudo em um pequeno caderno que levava no bolso do uniforme. Horários das visitas, reações de Roberto, conversas que ouvia. 2 semanas depois, tinha material suficiente para notar um padrão claro. Enfermeira Carla, posso falar com a senhora? Perguntou Valéria à enfermeira-chefe. O que foi, Valéria? É sobre o seu Roberto do 312. Eu acho que ele está consciente. Carla suspirou. Valéria, você é faxineira, não médica. Por favor, se concentre no seu trabalho e deixe os diagnósticos para os profissionais qualificados. Mas, enfermeira, se a senhora prestasse atenção... Chega, cortou Carla. Mais uma palavra sobre isso e vou falar com a supervisora. Valéria saiu dali frustrada, mas não desistiu. Continuou observando Roberto em silêncio, documentando cada pequeno sinal que percebia. Foi quando Eduardo Mendes, filho de Roberto, apareceu no hospital após 2 meses de ausência. Valéria nunca havia o visto antes, mas sabia da existência dele através das conversas que ouvia. Cadê meu pai? Perguntou Eduardo na recepção, visivelmente alterado. Quarto 312, senhor, respondeu a recepcionista. Valéria estava limpando o corredor quando Eduardo passou correndo. Minutos depois, ouviu vozes exaltadas vindas do quarto. Helena, por que você não me avisou que estava tão grave assim? Gritava Eduardo. Eu tentei te ligar várias vezes, Eduardo. Você que não atendia,
respondeu Helena, chorando. E por que o Marcos está aqui? Desde quando ele se importa tanto com meu pai? Marcos tem sido meu apoio neste momento difícil. Seu pai sempre foi como um irmão para ele. Valéria se aproximou discretamente. Roberto estava visivelmente agitado, suando e com respiração irregular. Ela notou que suas mãos tremiam levemente. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Ana quando Valéria chegou em casa naquela noite. Por que, filha? A senhora está com cara de preocupada faz dias. Valéria olhou para os 3 filhos jantando à mesa da pequena cozinha. Ana trabalhava meio período para ajudar nas despesas. João estava indo bem na escola e Luísa sonhava em ser médica quando crescesse. É que no hospital tem um paciente que eu acho que precisa de ajuda, mas ninguém acredita em mim. Por que não acreditam, mãe? Perguntou Luísa, curiosa. Porque eu sou só a faxineira, amor. As pessoas acham que eu não entendo dessas coisas. Mas a senhora cuida da gente melhor que qualquer médico, disse João, fazendo Valéria sorrir pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, Valéria chegou ao hospital determinada. Entrou no quarto 312 durante a troca de turnos, quando havia menos movimento. Seu Roberto, eu sei que o senhor me escuta, disse baixinho, fingindo arrumar as almofadas. Se for verdade, tente piscar ou mover alguma coisa. Por longos minutos, nada aconteceu. Valéria estava começando a duvidar de si mesma quando viu. Roberto moveu ligeiramente o dedo indicador da mão direita. Seu coração disparou. Ela não estava imaginando coisas. Meu Deus, sussurrou. O senhor está mesmo consciente. Roberto repetiu o movimento, desta vez um pouco mais perceptível. Se o senhor está em perigo, mova o dedo 2 vezes. Roberto piscou uma vez, depois moveu o dedo 2 vezes seguidas. Valéria saiu do quarto tremendo. Precisava contar para alguém, mas quem ia acreditar nela? Decidiu procurar Dr. Fernando novamente. O encontrou no corredor, conversando com outros médicos. Doutor, por favor, me escute só um minuto, implorou Valéria. Valéria, já conversamos sobre isso. Mas agora eu tenho certeza. Ele moveu o dedo quando eu perguntei se estava em perigo. Os outros médicos riram. Dr. Fernando balançou a cabeça visivelmente constrangido. Valéria, você está fantasiando. Isso são apenas espasmos musculares. Por favor, doutor, só venha comigo ver... Chega! Dr. Fernando perdeu a paciência. Volte para o seu trabalho antes que eu chame a supervisora. Naquela tarde, Helena e Marcos tiveram uma conversa tensa no quarto 312. Valéria estava limpando o banheiro anexo e ouviu tudo. Helena, não podemos mais esperar, dizia Marcos. Cada dia que passa é mais sofrimento para o Roberto. Eu sei, Marcos, mas é muito difícil tomar essa decisão. Você mesma disse que ele não gostaria de viver assim. Lembra como ele ficou quando o pai dele passou pela mesma situação? Valéria notou que Roberto estava suando intensamente. Seus lábios se contraíram, como se estivesse tentando falar. Os médicos concordam que não há mais esperança, continuou Marcos. E o Eduardo apoiou a decisão de desligar os aparelhos. Ele apoiou? Perguntou Helena, surpresa. Conversamos ontem. Ele entende que é o melhor para todos. Nesse momento, Roberto teve um espasmo tão forte que os monitores dispararam. A equipe médica correu para o quarto. O que aconteceu aqui? Perguntou o Dr. Fernando. Não sabemos, respondeu Helena. Estávamos só conversando e de repente ele ficou assim. Valéria observou de longe enquanto os médicos verificavam Roberto. Ela sabia exatamente o que havia acontecido, mas ninguém ia acreditar nela. Naquela noite ligou para Dona Conceição, sua vizinha e amiga de décadas. Conceição, preciso de um conselho. Fala, minha filha. Se você soubesse de algo muito importante, mas ninguém acreditasse em você, o que faria? Depende do que é, Valéria. É sobre uma pessoa que está sofrendo e eu posso ajudar, mas todo mundo acha que estou louca. Minha filha, às vezes Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa. Se você tem certeza do que está fazendo, não desista. Na manhã seguinte, Valéria foi escalada para limpar outro andar. A supervisora Márcia a chamou no escritório. Valéria, recebi algumas reclamações sobre você se intrometer nos cuidados médicos.
Supervisora, eu só estava... Não quero saber. Você vai trabalhar no 5º andar a partir de hoje. É uma transferência definitiva. Valéria sentiu o mundo desabar. Sem acesso ao quarto 312, como poderia ajudar Roberto? Por favor, supervisora, deixe eu ficar. Prometo que não vou mais incomodar ninguém. A decisão já foi tomada. Você começa no 5º andar amanhã. Com lágrimas nos olhos, Valéria subiu para se despedir silenciosamente de Roberto. O quarto estava vazio, com apenas ele e os aparelhos que mantinham sua vida. Seu Roberto, me desculpe por não conseguir ajudar mais, sussurrou, arrumando as flores que Helena havia trazido. Vão me transferir daqui. Roberto abriu os olhos por uma fração de segundo e olhou diretamente para ela. Valéria ficou paralisada. O senhor me viu? Roberto piscou deliberadamente uma vez. Meu Deus! Valéria olhou para a porta, certificando-se de que estavam sozinhos. O senhor está realmente consciente. Roberto piscou 2 vezes. Se piscar uma vez for sim e 2 for não, o senhor pode responder, está em perigo? Uma piscada. A Helena e o Marcos estão fazendo algo errado? Uma piscada. Eles querem machucar o senhor? Roberto ficou um momento em silêncio, depois piscou uma vez muito devagar. Valéria sentiu um frio na barriga. Tinha razão desde o começo. Eu vou encontrar um jeito de ajudar o senhor, prometo. No 5º andar, Valéria conheceu a enfermeira Patrícia, uma mulher de uns 45 anos que trabalhava no hospital há 15 anos. Você é a Valéria que veio do 3º andar? Perguntou Patrícia. Sou sim. Ouvi falar que você tinha umas teorias sobre o paciente do 312. Valéria ficou constrangida. As pessoas acham que estou inventando coisas. Não sei. Já vi muita coisa estranha neste hospital. Às vezes, quem está mais próximo dos pacientes percebe coisas que nós, enfermeiros, não notamos. Valéria sentiu uma pontinha de esperança. A senhora acredita que um paciente em coma pode estar consciente? Claro. Já presenciei casos assim. O problema é provar. Naquela noite, Valéria não conseguiu dormir. Precisava encontrar uma forma de voltar ao 3º andar sem ser vista. Mãe, a senhora não comeu quase nada no jantar, observou Ana. Estou preocupada com uma coisa no trabalho, filha. Por que não conta para a gente? Às vezes, conversar ajuda. Valéria olhou para os 3 filhos na sala pequena. Decidiu contar tudo. No hospital tem um homem muito rico que está em coma. Mas eu acho que ele está consciente e que as pessoas ao redor dele querem fazer mal. Nossa, mãe! Exclamou João. É como nesses filmes. Não é filme, João. É real. E eu sou a única pessoa que acredita que ele precisa de ajuda. E por que os médicos não acreditam na senhora? Perguntou Luísa. Porque eu sou só a faxineira. Eles acham que não entendo nada de medicina. Mas a senhora sempre soube quando a gente estava doente antes mesmo da gente falar, lembrou Ana. Até quando o João estava fingindo para não ir na escola? Ei, protestou João, fazendo todos rirem. Mãe, se a senhora tem certeza, tem que tentar ajudar, disse Ana, séria. Imagina se fosse a gente precisando de ajuda e ninguém acreditasse. No dia seguinte, Valéria elaborou um plano. Durante o horário de almoço, quando havia menos movimento, desceu para o 3º andar. Entrou no quarto 312, fingindo que tinha esquecido alguma coisa. Roberto estava sozinho. Ela se aproximou rapidamente. Seu Roberto, sou eu, a Valéria. Me transferiram daqui, mas voltei. Roberto abriu os olhos imediatamente. O senhor consegue abrir os olhos quando quer. Uma piscada. Por quanto tempo o senhor está consciente? Roberto moveu ligeiramente os lábios como se tentasse falar. O senhor está tentando falar? Tente fazer algum som. Um gemido quase inaudível saiu da garganta de Roberto. Meu Deus! Eu sabia? Valéria olhou para a porta. O senhor precisa que eu prove para os médicos que está consciente? Uma piscada. Mas como? Roberto olhou para a mesa de cabeceira, depois para ela. O que tem na mesa? Valéria olhou e viu alguns objetos pessoais. O celular? O óculos? Roberto piscou quando ela mencionou o celular. O senhor quer que eu use o celular? Uma piscada. Para gravar o senhor se mexendo?
Uma piscada. Valéria pegou o celular de Roberto. Não tinha senha. Vou abrir a câmera. O senhor consegue piscar bem forte para eu filmar? Roberto piscou várias vezes seguidas. Depois moveu a mão direita claramente. Perfeito. Valéria gravou tudo. Agora tenho uma prova. Naquele momento, ouviu passos no corredor. Guardou rapidamente o celular e fingiu estar limpando quando Marcos entrou no quarto. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, desconfiado. Esqueci de limpar a mesa ontem, senhor, respondeu Valéria nervosa. Marcos a observou com um olhar penetrante. Você não trabalha mais neste andar. É verdade, senhor. Só vim buscar uma coisa que esqueci. Que coisa? Valéria mostrou um pano de limpeza que sempre carregava no bolso. Isso aqui, senhor. Marcos não pareceu convencido, mas acenou para que ela saísse. Valéria notou que Roberto ficou tenso com a presença do cunhado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Valéria correu para o 5º andar e procurou Patrícia. Enfermeira, preciso mostrar uma coisa para a senhora. O que foi, Valéria? O paciente do 312. Consegui filmar ele se mexendo. Patrícia olhou o vídeo no celular e arregalou os olhos. Meu Deus, Valéria, isso é incrível. A senhora acredita em mim? Claro, isso aqui é uma prova clara de consciência. Precisamos mostrar para o Dr. Fernando imediatamente. As duas desceram para o 3º andar. Dr. Fernando estava no posto de enfermagem. Doutor, precisa ver isso, disse Patrícia, mostrando o vídeo. Dr. Fernando assistiu em silêncio. Depois olhou para Valéria. Como você conseguiu isso? Eu falei para o senhor que ele estava consciente, respondeu Valéria, tentando controlar a emoção. Isso muda tudo, murmurou o Dr. Fernando. Preciso examinar o paciente imediatamente. Doutor, tem mais uma coisa, disse Valéria. Ele consegue responder perguntas piscando, uma vez para sim, 2 para não. Dr. Fernando entrou no quarto 312, acompanhado de Valéria e Patrícia. Roberto estava deitado, aparentemente inconsciente. Senhor Mendes, se o senhor me escuta, pisque uma vez, disse Dr. Fernando. Nada aconteceu. Valéria se aproximou. Seu Roberto, sou eu, a Valéria. O doutor quer testar se o senhor está consciente. Roberto abriu os olhos e piscou uma vez. Dr. Fernando ficou boquiaberto. Inacreditável, murmurou. Senhor Mendes, pisque 2 vezes se entende o que estou dizendo. Roberto piscou 2 vezes. Levante a mão direita se conseguir. Roberto levantou a mão alguns centímetros da cama. Preciso chamar o neurologista imediatamente, disse Dr. Fernando saindo apressado do quarto. Valéria ficou sozinha com Roberto por alguns minutos. Seu Roberto, agora os médicos sabem que o senhor está consciente. Mas me diga uma coisa. O senhor está realmente em perigo? Uma piscada. Da Helena e do Marcos? Uma piscada. Eles fizeram alguma coisa com o senhor antes do acidente? Roberto ficou agitado e piscou uma vez. O que eles fizeram? Roberto olhou para a mesa, depois para ela, depois apontou discretamente para o celular. O senhor quer que eu procure alguma coisa no celular? Uma piscada. Valéria pegou o celular e mostrou para Roberto. O que procuro? Mensagens? 2 piscadas. Fotos? 2 piscadas. Gravações? 1 piscada. Valéria abriu o aplicativo de gravações. Havia várias pastas. Mostrou a tela para Roberto. Qual pasta? Roberto olhou para uma pasta marcada como particular. Valéria abriu e encontrou várias gravações de áudio. A mais recente era de 2 dias antes do acidente. Esta aqui? Uma piscada. Valéria colocou o fone no ouvido e apertou o play. Era uma gravação de uma discussão acalorada entre Roberto, Helena e Marcos. Roberto, você não pode fazer isso conosco, dizia a voz de Helena. Helena, vocês 2 me traíram. Acharam que eu nunca ia descobrir sobre o dinheiro? Respondia Roberto. Que dinheiro? Do que você está falando? Perguntava Marcos. Não se faça de inocente, Marcos. Sei que você e minha esposa estão desviando dinheiro da empresa há anos. Tenho todas as provas. Roberto, não é o que você está pensando, começou Helena. Não é?
Então me explique esses documentos que encontrei no seu escritório, Marcos. Contratos falsos, notas fiscais frias. Valéria parou a gravação, horrorizada. Olhou para Roberto, que confirmou com uma piscada. Naquele momento, Dr. Fernando voltou com a doutora Beatriz, neurologista do hospital. Onde está a Valéria? Perguntou o Dr. Fernando. Estou aqui, doutor. Doutora Beatriz, esta é a funcionária que descobriu que o Sr. Mendes estava consciente. Doutora Beatriz era uma mulher de uns 50 anos, com ar sério, mas gentil. Valéria, o Dr. Fernando me contou tudo. O senhor pode nos mostrar como se comunica com o paciente? Claro, doutora. Seu Roberto, a doutora Beatriz quer fazer alguns testes. Tudo bem? Uma piscada. Doutora Beatriz passou os próximos 30 minutos fazendo vários testes. Roberto respondia a todos corretamente. É um caso raro, mas não impossível, disse ela. Estado de vigília sem resposta, mas com consciência preservada. Precisamos fazer alguns exames mais detalhados. Doutora, disse Valéria hesitante, posso conversar com a senhora sobre uma coisa importante? Claro. Valéria contou sobre as gravações que havia encontrado no celular. Doutora Beatriz ouviu tudo com atenção. Isso é muito sério, Valéria. Precisamos avisar as autoridades. Mas como? Quem vai acreditar que ele me contou sobre as gravações piscando? Vamos encontrar uma forma. O importante é que agora sabemos a verdade. Naquela tarde, Helena e Marcos chegaram para a visita diária. Ficaram chocados ao encontrar Roberto aparentemente acordado. O que aconteceu? Perguntou Helena surpresa. Sua esposa chegou, exclamou o Dr. Fernando. O Sr. Mendes começou a mostrar sinais de consciência hoje de manhã. Mas como é possível? Vocês disseram que ele estava em coma profundo, disse Marcos visivelmente desconfortável. A medicina tem surpresas, senhor. O importante é que agora podemos nos comunicar com ele. Helena se aproximou da cama. Roberto, amor, você me escuta? Roberto olhou para ela, mas não piscou. Roberto, sou eu, Helena, sua esposa. Novamente, nenhuma resposta. Que estranho, murmurou o Dr. Fernando. Ele estava respondendo normalmente há pouco. Valéria percebeu que Roberto estava tenso e suando. Ele não queria que Helena e Marcos soubessem que estava consciente. Talvez ele esteja cansado dos exames, sugeriu Valéria. Depois que Helena e Marcos saíram, Roberto voltou a responder normalmente. Seu Roberto, o senhor não quer que eles saibam que está consciente? Uma piscada. Por quê? Está com medo? Uma piscada. Do que eles podem fazer com o senhor? Uma piscada. Valéria entendeu. Roberto estava fingindo inconsciência para se proteger. Naquela noite, Valéria chegou em casa exausta, mas aliviada. Finalmente alguém acreditava nela. Mãe, como foi hoje? Perguntou Ana. Foi bom, filha. Consegui provar que estava certa sobre o paciente. Que legal. E agora? Agora vamos tentar ajudar ele de verdade. No dia seguinte, doutora Beatriz procurou Valéria. Valéria, preciso conversar com você. Ouvi as gravações do celular do Sr. Mendes. E então, doutora? É uma situação muito delicada. As gravações sugerem que pode ter havido irregularidades financeiras, mas precisamos de mais provas. O Sr. Roberto disse que tem documentos que provam tudo. Onde? Não sei. Posso perguntar para ele. As duas foram até o quarto 312. Roberto estava sozinho. Seu Roberto, onde estão os documentos que provam o que a Helena e o Marcos fizeram? Roberto olhou para a mesa, depois para o teto, como se estivesse pensando. Finalmente, olhou para Valéria e moveu os lábios como se estivesse falando. O senhor está tentando falar algo? Roberto acenou ligeiramente com a cabeça. Tente fazer um som bem baixinho. Rio. Conseguiu sussurrar Roberto. Escritório, exclamou Valéria. Os documentos estão no seu escritório? Uma piscada. Onde no escritório? Roberto moveu os olhos como se estivesse escrevendo no ar. Gaveta? Mesa? 2 piscadas. Cofre? 1 piscada. Doutora, ele disse que os documentos estão no cofre do escritório dele. Isso complica as coisas, disse doutora Beatriz.
Precisaríamos de uma ordem judicial para acessar. E se ele mesmo autorizasse? Sugeriu Valéria. Como? Ele pode escrever alguma coisa, ou pelo menos tentar. Doutora Beatriz trouxe papel e caneta. Roberto conseguiu escrever com letra trêmula. Autorizo Valéria Santos a acessar meu cofre. Código 1507-1985. Esta é a data de nascimento da minha filha Luísa, disse Valéria, surpresa. Roberto piscou e esboçou um sorriso fraco. Por que essa data, seu Roberto? Roberto apontou para ela, depois para o próprio coração. Valéria entendeu. Ele escolheu a data porque confiava nela como se fosse da família. Vou precisar entrar em contato com um advogado, disse doutora Beatriz. Isso precisa ser feito de forma legal. Naquela tarde, Dr. João Silva, advogado do hospital, chegou para conversar com Roberto. Ele ficou impressionado com a capacidade de comunicação do paciente. Sr. Mendes, o senhor está dizendo que sua esposa e cunhado estavam roubando dinheiro da sua empresa? Uma piscada. E que o senhor tem provas disso no seu cofre? Uma piscada. O senhor gostaria que as autoridades investigassem isso? Uma piscada enfática. Dr. Silva preparou os documentos necessários. Roberto conseguiu assinar seu nome com grande dificuldade, mas de forma legível. 2 dias depois, a investigação começou. Valéria foi até o escritório de Roberto, acompanhada de um contador forense e um investigador. O escritório era imponente, no centro de São Paulo. Valéria nunca havia estado em um lugar tão elegante. O cofre fica onde, senhora? Perguntou o investigador. Não sei. Vou procurar. Encontraram o cofre atrás de um quadro na parede. Valéria digitou o código 1507-1985. O cofre abriu revelando vários documentos, pendrive e fotografias. Jackpot, murmurou o contador, olhando os papéis. Eram contratos falsos, extratos bancários, transferências para contas pessoais de Helena e Marcos. O esquema vinha acontecendo há mais de 3 anos. Isso aqui é prova suficiente de desvio de verbas, disse o investigador. E olha só, tem um memorando aqui dizendo que o Sr. Mendes descobriu tudo 2 dias antes do acidente. Valéria sentiu um frio na barriga. Roberto havia descoberto a traição e 2 dias depois sofreu o acidente. De volta ao hospital, contaram tudo para Roberto. Ele chorou silenciosamente. Seu Roberto, sinto muito pelo que o senhor passou, disse Valéria, segurando sua mão. Roberto apertou a mão dela e sussurrou. Obrigado. Naquela noite, Helena e Marcos foram ao hospital para uma última visita, antes de viajarem, segundo eles. Roberto, querido, vamos para a casa de praia por alguns dias, disse Helena. O médico disse que você está melhorando, então achamos que podemos nos dar esse tempo. Valéria estava no quarto, fingindo arrumar as flores. Roberto olhou para ela com desespero. Na verdade, continuou Marcos, estávamos pensando em mudar você para um hospital especializado em reabilitação. Um lugar mais reservado, completou Helena, onde você possa se recuperar com tranquilidade. Roberto começou a suar frio. Valéria entendeu que eles queriam isolá-lo. Que bom, disse Valéria, interrompendo. O senhor Roberto vai gostar de saber que os documentos do cofre dele foram encontrados. Helena e Marcos se entreolharam. Que documentos? Perguntou Helena. Os que provam toda a movimentação financeira irregular da empresa, respondeu Valéria, observando a reação deles. Marcos ficou pálido. Do que você está falando, moça? O senhor Roberto me contou tudo. Ele está consciente há semanas. Isso é impossível, disse Helena. Os médicos disseram... Os médicos estavam errados, cortou doutora Beatriz, entrando no quarto. E temos más notícias para vocês dois. Atrás dela entraram 2 investigadores, Helena Mendes e Marcos Mendes. Vocês estão sendo presos por apropriação indébita e formação de esquema fraudulento. Helena começou a chorar. Roberto, por favor, me perdoa. Eu não queria que chegasse a isso. Marcos me convenceu. Ele disse que você nunca ia descobrir. Marcos tentou jogar a culpa toda em Helena. Eu só assinava os papéis que ela trazia, não sabia que era ilegal. Roberto olhou para os dois com uma mistura de tristeza e decepção.
sussurrou. Eu... confia? Vá em vocês. Depois que levaram Helena e Marcos, Roberto desabou em lágrimas. Valéria ficou ao lado dele, segurando sua mão. Seu Roberto, sei que está doendo muito, mas pelo menos agora está livre deles. Ria, conseguiu dizer ele. Sim, senhor. Obrigada por não desistir. Eu jamais ia desistir do senhor. Nas semanas seguintes, Roberto foi melhorando rapidamente. A fisioterapeuta disse que era impressionante como ele estava recuperando os movimentos. É como se ele tivesse uma motivação especial para melhorar, comentou ela com Valéria. Eduardo, que havia voltado dos Estados Unidos onde morava, ficou chocado com toda a história. Valéria, não sei como agradecer o que você fez pelo meu pai, disse ele emocionado. Só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor Eduardo. Não, você fez muito mais que isso. Você salvou a vida dele. Roberto já conseguia falar frases curtas e mover-se com mais facilidade. Um dia, chamou Valéria para uma conversa particular. Valéria, quero fazer uma coisa por você e seus filhos. Não precisa, seu Roberto. Já me deram um emprego de volta no 3º andar. Estou feliz assim. Escute o que tenho para dizer, insistiu Roberto. Vou custear os estudos dos seus 3 filhos. Universidade, tudo o que eles precisarem. Valéria começou a chorar. Seu Roberto, isso é demais. Não é. É o mínimo que posso fazer por quem me salvou. Mas, senhor, além disso, quero que você trabalhe comigo. E, não como faxineira, mas como minha assistente pessoal. Alguém em quem posso confiar de verdade. Valéria não conseguia acreditar. O senhor tem certeza? Absoluta. Você mostrou que tem uma intuição incrível e uma lealdade que não tem preço. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 3 meses depois, Roberto recebeu alta do hospital. A recuperação havia sido quase completa, surpreendendo todos os médicos. É um milagre, dizia Dr. Fernando. Nunca vi uma recuperação tão rápida de um caso como este. Valéria sabia que não era milagre, era determinação. Roberto tinha uma razão forte para se recuperar. Queria refazer sua vida longe de pessoas que haviam traído sua confiança. No dia da alta, Roberto fez questão de se despedir pessoalmente de toda a equipe médica que havia cuidado dele. Doutora, Beatriz, muito obrigado por ter acreditado na Valéria quando ninguém mais acreditou. Foi a coisa certa a fazer, respondeu ela. A Valéria é uma pessoa especial. Sim, ela é, concordou Roberto, olhando para Valéria com carinho paternal. A nova vida de Valéria começou de forma surreal. Roberto insistiu que ela e os filhos se mudassem para uma casa próxima à dele, que ele compraria para eles. Seu Roberto, isso é demais, protestou Valéria. Valéria, você salvou minha vida. Deixe-me retribuir. Ana conseguiu uma bolsa integral para estudar medicina. João se interessou por engenharia e também recebeu apoio total. Luísa, ainda pequena, tinha o sonho de ser médica como tia Beatriz, que havia se tornado amiga da família. Roberto descobriu que tinha muito mais do que dinheiro para oferecer. Começou a ver Valéria e os filhos dela como a família que sempre quis ter, mas que Helena nunca lhe deu. Eduardo, que havia se reaproximado do pai após todo o ocorrido, ficou feliz com a mudança. Pai, você está parecendo uma pessoa nova, comentou durante um almoço em família que agora incluía Valéria e as crianças. Estou sendo uma pessoa verdadeira, respondeu Roberto. Pela primeira vez em anos estou cercado de pessoas que se importam comigo de verdade. Valéria se tornou muito mais que uma assistente. Era confidente, amiga e a pessoa que Roberto procurava quando precisava de conselhos. Valéria, você tem uma sabedoria que não se aprende na faculdade, dizia ele. Você entende as pessoas. Aprendi observando, seu Roberto. Quando você é invisível como uma faxineira, vê muita coisa que os outros não veem. O julgamento de Helena e Marcos aconteceu 8 meses depois. Roberto decidiu não ir, mas acompanhou tudo através dos advogados.
Helena foi condenada a 3 anos de prisão em regime semiaberto. Marcos pegou 5 anos por ter sido considerado o mentor do esquema. Sente pena deles? Perguntou Valéria a Roberto no dia do julgamento. Sinto pena do que nós fomos um dia, respondeu ele. Mas não me arrependo de ter descoberto a verdade. E eu não me arrependo de ter insistido para que os médicos acreditassem em mim. Valéria, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que te fez persistir? Por que não desistiu quando todos disseram que você estava errada? Valéria pensou por um momento. Sabe, seu Roberto, eu sempre precisei lutar por tudo na vida. Quando o pai dos meus filhos foi embora, todo mundo disse que eu não conseguiria criá-los sozinha. Quando eu disse que queria trabalhar em hospital, disseram que eu não tinha estudo suficiente. Aprendi que às vezes a gente tem que confiar no que sente, mesmo quando ninguém mais confia. Roberto sorriu. E eu tive a sorte de você sentir que eu precisava de ajuda. Não foi sorte, seu Roberto. Foi Deus colocando as pessoas certas no lugar certo na hora certa. 1 ano depois, Roberto criou uma fundação para ajudar funcionários de hospitais que quisessem estudar. O primeiro beneficiário foi o Hospital São Lucas. Quero que outros funcionários tenham a oportunidade de mostrar seu potencial, explicou Roberto durante a cerimônia de inauguração. Valéria estava ao lado dele no palco, agora vestindo um terno elegante ao invés do uniforme de faxineira. Esta fundação existe por causa de uma mulher que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas pessoas que se importam conosco, continuou Roberto. Valéria Santos não apenas salvou minha vida, ela me ensinou o que é uma família de verdade. Na plateia, Ana, João e Luísa aplaudiam orgulhosos da mãe. Eduardo também estava lá, agora considerando Valéria como uma segunda mãe. Dr. Fernando e doutora Beatriz assistiam da primeira fila. O médico havia aprendido uma lição valiosa sobre ouvir todos os funcionários, independente do cargo. Nunca mais vou descartar a opinião de alguém só por causa da profissão, havia prometido. Patrícia, a enfermeira que foi a primeira a acreditar em Valéria, agora coordenava o programa de treinamento da fundação. 2 anos depois, Ana estava no 3º ano de medicina. Durante um estágio no São Lucas, passou pelo 3º andar, onde sua mãe havia trabalhado como faxineira. Mãe, é estranho estar aqui como estudante de medicina, comentou com Valéria. Por quê, filha? Lembro de quando eu vinha buscar a senhora aqui. Todo mundo te tratava como se você fosse invisível. E agora? Agora todo mundo te respeita. O Dr. Fernando sempre fala como você o ensinou a ser um médico melhor. Valéria sorriu. Sabe, Ana, eu não mudei. As pessoas que mudaram a forma de me ver. Não, mãe. A senhora mudou sim. Está mais confiante, mais segura. Acho que você tem razão. Quando alguém acredita na gente, a gente cresce. Roberto, que agora caminhava com apenas uma bengala, se aproximou das duas. Do que estão conversando, minhas meninas? Estávamos falando sobre como as coisas mudaram, respondeu Ana. Mudaram para melhor, disse Roberto. E sabem o que mais mudou? Agora eu sei o que é uma família de verdade. Valéria o abraçou. Nós também aprendemos isso, seu Roberto. João, agora no 1º ano de engenharia, chegou para buscar a mãe. Aos 17 anos, havia se tornado um rapaz responsável e estudioso. Mãe, o Sr. Roberto, estão prontos? A Luísa está esperando a gente para jantar. Como foi a aula hoje? Perguntou Roberto, que fazia questão de acompanhar os estudos de todos. Muito boa. O professor falou sobre construção de hospitais. Pensei em me especializar nisso. Que ideia excelente! Exclamou Roberto. Podemos conversar sobre isso. Tenho alguns contatos na área. A família toda se dirigiu para o carro de Roberto. Era domingo, dia de jantar em família na casa que ele havia comprado para Valéria e os filhos. Luísa, agora com 11 anos, os esperava com um sorriso no rosto. Tio Roberto! Gritou ela correndo para abraçá-lo. Roberto havia pedido para as crianças o chamarem de tio. Dizia que era a forma mais próxima de pai que ele poderia ser para eles. Como foi a escola esta semana, minha princesa? Muito boa. Tirei 10 na prova de ciências. A professora disse que eu tenho jeito para ser médica mesmo. Claro que tem, disse Ana.
Quando eu me formar, vou te ensinar tudo. Durante o jantar, Roberto fez um anúncio. Tenho uma novidade para vocês. Todos prestaram atenção. Decidi aposentar-me da empresa no ano que vem. Sério? Perguntou Eduardo, que agora morava no Brasil e ajudava a administrar os negócios. Sim, quero passar mais tempo com minha verdadeira família, disse Roberto, olhando para todos ao redor da mesa. E o que vai fazer? Perguntou Valéria. Pensei em viajar com vocês, mostrar o mundo para as crianças e, quem sabe, escrever um livro sobre tudo que aprendi. Sobre o quê? Perguntou João. Sobre como uma faxineira me ensinou que a vida vale mais que todo o dinheiro do mundo. Valéria ficou emocionada. Seu Roberto... É verdade, Valéria. Você me salvou de duas formas. Primeiro, me tirando do coma, depois me ensinando o que realmente importa na vida. Eduardo levantou seu copo. Um brinde a Valéria, que nos ensinou que família não é só sangue, é amor e lealdade. Todos brindaram, felizes. 3 anos depois, Roberto lançou seu livro, A Faxineira que Mudou Minha Vida. O livro se tornou um sucesso e toda a renda foi destinada à fundação. Durante o lançamento, Valéria estava novamente ao lado de Roberto, agora como sócia em todos os seus projetos. Valéria Santos, disse Roberto ao microfone, não é apenas a protagonista deste livro. Ela é a pessoa que me ensinou que, às vezes, quem está mais próximo vê o que os especialistas não conseguem ver. O livro inspirou mudanças em vários hospitais do país. Programas de treinamento foram criados para ensinar médicos e enfermeiros a ouvir todos os funcionários, especialmente aqueles que passam mais tempo com os pacientes. Dr. Fernando se tornou diretor médico do São Lucas e implementou um protocolo especial. Qualquer funcionário que notasse algo incomum em um paciente tinha o direito de ser ouvido pela equipe médica. Chamamos de Protocolo Valéria, explicou ele para uma revista médica. É uma homenagem à mulher que nos ensinou que cuidar não é privilégio de quem tem diploma. Doutora Beatriz se especializou em casos de consciência em pacientes aparentemente inconscientes, tornando-se referência nacional no assunto. Aprendi que precisamos olhar além dos equipamentos, dizia ela em suas palestras. Às vezes, os sinais mais importantes são os que só a observação humana consegue captar. Ana se formou em medicina com honras e decidiu fazer residência em neurologia, inspirada pela história de sua mãe. Quero ajudar pacientes como o tio Roberto, dizia. E quero ser uma médica que escuta todo mundo, igual minha mãe me ensinou. João se especializou em construção hospitalar e já trabalhava em projetos da Fundação Roberto Mendes. Vou construir hospitais pensando nas pessoas que trabalham neles, era seu lema. Luísa, aos 14 anos, já demonstrava interesse pela medicina e frequentemente acompanhava Ana nos estudos. Roberto, aos 65 anos, estava mais feliz do que jamais havia sido. A vida lhe havia ensinado que a verdadeira riqueza não estava nos negócios que construiu, mas na família que encontrou quando menos esperava. Valéria, disse ele certa manhã, enquanto tomavam café na varanda da casa dela. Você já pensou como nossa vida seria diferente se você não tivesse insistido naquele dia? Penso nisso todos os dias, seu Roberto. E não se arrepende de ter arriscado o emprego para me ajudar? Jamais. Sabe por quê? Por quê? Porque aprendi com minha mãe que fazer o certo nunca é errado, mesmo quando parece difícil. Roberto sorriu. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. Ela sempre dizia: Valéria, quando você vê alguém precisando de ajuda, ajuda. Deus vai cuidar do resto. E cuidou. Cuidou de nós dois, seu Roberto. Naquele momento chegaram Ana, João e Luísa, voltando da escola e da faculdade. Tio Roberto, gritou Luísa. Adivinha só, passei no processo seletivo para o programa Jovens Cientistas. Que maravilha, exclamou Roberto. Vamos comemorar. E eu tenho novidade também, disse Ana. Fui aceita para um estágio no exterior. Vou estudar casos de pacientes em estado de consciência mínima. Orgulho demais de vocês, disse Valéria, emocionada. João chegou com uma pasta na mão. Mãe, tenho o projeto do novo hospital da Fundação. Quer ver? Todos se reuniram ao redor da mesa para ver os desenhos. Era um hospital moderno.
mas com espaços pensados especialmente para a convivência entre funcionários de todos os níveis. Muito bonito, filho, disse Valéria. Obrigado, mãe. Pensei em você quando desenhei a sala de descanso dos funcionários da limpeza. Vai ter vista para o jardim e uma pequena biblioteca. Roberto ficou emocionado. João, você entendeu o espírito da fundação. Aprendi com a mãe que todo mundo merece respeito e dignidade, independente do trabalho que faz. Naquela noite, Valéria refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 5 anos. De faxineira invisível à sócia de uma fundação. De mãe solo lutando para sustentar os filhos, a mulher que via os 3 estudando nas melhores instituições. Mas o que mais a emocionava não eram as mudanças materiais. Era saber que havia feito a diferença na vida de alguém. E que essa pessoa, em retribuição, havia feito a diferença na vida dela e de seus filhos. Roberto havia se tornado o pai que as crianças nunca tiveram, e ela havia se tornado a filha que ele sempre quis ter. Eduardo completava essa família improvisada, mas muito verdadeira. 6 meses depois, Roberto foi convidado para dar uma palestra em um congresso médico internacional. Insistiu para que Valéria fosse com ele. Valéria, você é parte da história. Precisa estar lá. Mas seu Roberto, eu não sou médica. Você é muito mais que isso. Você é prova viva de que cuidar não precisa de diploma. A palestra foi um sucesso. Roberto contou toda a história, desde o momento em que Valéria notou as primeiras reações até a descoberta da traição de Helena e Marcos. A lição que aprendi, concluiu Roberto, é que às vezes quem está mais próximo vê o que os especialistas não conseguem ver, e que a medicina precisa da observação humana tanto quanto da tecnologia. Valéria foi aplaudida de pé por centenas de médicos de todo o mundo. Durante a viagem de volta, Roberto fez um pedido especial. Valéria, quero que você seja a diretora executiva da fundação. Seu Roberto, eu não tenho formação para isso. Você tem algo melhor, experiência de vida e um coração que se importa de verdade com as pessoas. Mas e se eu não der conta? Impossible. Você que me ensinou que devemos confiar no que sentimos. Eu sinto que você é a pessoa certa. Valéria aceitou o desafio. 2 anos depois, a Fundação Roberto Mendes se tornou referência nacional em programas de valorização de funcionários hospitalares. A vida havia dado uma volta completa. Valéria, que um dia foi desacreditada por ser apenas uma faxineira, agora era respeitada em todo o país como defensora dos direitos dos trabalhadores da saúde. Roberto, que um dia foi traído pelas pessoas mais próximas, agora estava cercado por uma família que o amava de verdade. Ana se tornou neurologista e abriu uma clínica especializada em pacientes com distúrbios de consciência, sempre aplicando os protocolos que sua mãe havia inspirado. João fundou sua própria empresa de construção hospitalar, focada em criar ambientes mais humanos e dignos para todos os trabalhadores. Luísa estava no último ano do ensino médio e já havia sido aceita em 3 faculdades de medicina. Eduardo assumiu totalmente os negócios da família, liberando Roberto para se dedicar à fundação e à família que havia escolhido. Em uma manhã de domingo, 10 anos após o episódio que mudou suas vidas, Roberto e Valéria caminhavam pelo Hospital São Lucas. Haviam ido visitar o Dr. Fernando, que estava se aposentando. Lembra quando você me disse que eu estava imaginando coisas? Brincou Valéria. Como vou esquecer? Riu Dr. Fernando. Foi a maior lição de humildade da minha carreira. Agora, sempre que alguém da equipe de limpeza ou portaria vem falar comigo sobre um paciente, eu paro tudo para escutar. E quantos casos parecidos já apareceram? Perguntou Roberto. Mais do que vocês imaginam. No ano passado, um porteiro notou que um paciente em coma reagia diferente quando a filha estava presente. Descobrimos que ele estava consciente há meses. Passaram pelo quarto 312, onde tudo havia começado. Agora era ocupado por uma senhora de 80 anos que havia sofrido um derrame. Posso entrar para falar com ela? Pediu Valéria. Claro, respondeu a enfermeira de plantão. Valéria se aproximou da cama. Boa tarde, dona... Olhou no prontuário. Conceição. Como está se sentindo? A senhora abriu os olhos lentamente. Quem é a... senhora?
Perguntou com dificuldade. Sou Valéria. Vim visitá-la. Por quê? Porque sei como é importante ter alguém que acredita na gente quando estamos precisando. Dona Conceição sorriu fracamente. Obrigada. Roberto observou da porta. Valéria tinha um dom natural para se conectar com as pessoas. Era isso que a fazia especial. Saindo do hospital, Roberto parou e olhou para trás. Sabe, Valéria, se alguém me dissesse há 10 anos que eu seria mais feliz hoje do que quando tinha todo aquele dinheiro, eu não acreditaria. E por que está mais feliz? Porque aprendi que ter pessoas que se importam com você de verdade vale mais que qualquer fortuna. Eu aprendi isso também, seu Roberto, e aprendi que quando fazemos o bem, ele sempre volta para a gente. Naquele momento, o celular de Valéria tocou. Era Ana, ligando do hospital onde fazia residência. Mãe, você pode vir aqui? Tem um caso que quero te mostrar. O que houve, filha? É um paciente em coma. A família está querendo desligar os aparelhos, mas tem uma faxineira aqui que jura que ele está consciente. Ela está sendo ignorada pelos médicos. Valéria e Roberto se entreolharam. Estamos indo para aí, disse Valéria. A história se repete, comentou Roberto. Não, corrigiu Valéria. Agora ela tem um final diferente. Dessa vez alguém vai escutar a faxineira desde o começo. Eles entraram no carro prontos para ajudar mais uma vez. Valéria havia aprendido que sua missão na vida era dar voz a quem não tinha voz e acreditar em quem não tinha em quem acreditar. Roberto havia aprendido que a verdadeira riqueza estava em poder fazer a diferença na vida das pessoas. E juntos eles continuariam fazendo essa diferença, uma pessoa de cada vez. Fim da história. O que você achou desta história incrível? Valéria nos ensinou que às vezes as pessoas mais simples podem fazer a maior diferença. Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.